Vem aí mais controvérsia na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Alvo de constantes protestos por declarações consideradas homofóbicas, o presidente da comissão, deputado Marco Feliciano, decidiu pôr em debate uma proposta que permite aos psicólogos tratarem a homossexualidade. O projeto é do deputado João Campos, tucano de Goiás, e seu objetivo é invalidar duas normas do Conselho Federal de Psicologia. A primeira norma proíbe expressamente os psicólogos de oferecerem tratamento e cura para a homossexualidade. A outra alerta sobre opiniões que possam reforçar o preconceito contra os gays. Já faz 23 anos que a homossexualidade foi retirada da lista de doenças mentais da Organização Mundial da Saúde. E para a maioria esmagadora dos psicoterapeutas e pesquisadores, não é uma condição que possa ser revertida ou modificada. É fato que na juventude, muitos homossexuais não aceitam sua situação. Mas o problema não está na sua orientação sexual, como observa o psiquiatra Jairo Bauer, abre aspas. A causa é a difícil adaptação a uma sociedade cheia de preconceitos. Fecha aspas. Para falar de homossexualidade, preconceito e tratamento psicológico, recebemos Carla Bianca Angelucci, doutora em psicologia pela USP, integrante do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, e Roberto Lucena, deputado federal do Partido Verde de São Paulo. Sejam muito bem-vindos. Esse projeto de decreto surgiu na Comissão de Seguridade Social e Família e o senhor relatou lá esse projeto, apoiando, né, endossando. Exatamente por que fazer essa alteração numa resolução do Conselho Federal de Psicologia neste momento? Bom, primeiramente, Mônica, boa noite, Bianca, boa noite às nossas telespectadoras, aos nossos telespectadores, e é uma satisfação estar aqui com vocês. O PDC 234, que foi a proposta formulada pelo deputado João Campos, foi analisada na Comissão de Seguridade Social e Família por mim, que relatei. Não foi votado na comissão ainda, em função de que a Comissão de Direitos Humanos, no dia 19 de dezembro, pediu que esse projeto fosse antes, essa proposta fosse antes analisada no âmbito daquela comissão, que deverá acontecer. Isso na gestão anterior, ainda presidida pelo PT, né? Pelo PT. Agora, na Comissão de Seguridade, o meu papel é exatamente o de analisar o mérito. E no mérito, eu compreendi, e isso está formulado no nosso voto, no nosso relatório, que a proposta do deputado João Campos era uma proposta interessante, relevante e que, na verdade, cuidava de dar ao profissional da psicologia a condição de atender sem temer represálias, sem temer que fosse censurado pelo Conselho Regional, Conselho Federal de Psicologia, aqueles pacientes, aquelas pessoas que procurassem para esse tipo de assistência profissional. Com o objetivo de mudar sua condição homossexual, porque atender homossexuais, evidentemente, que essa garantia. Mônica, talvez possa contribuir, esclarecendo que não se trata de fazer represália, mas de garantir conhecimento científico e técnico. Na medida em que a Organização Mundial de Saúde, a Associação Americana de Psiquiatria, o Conselho Federal de Medicina e também o Conselho Federal de Psicologia regulamentam a atuação de profissionais junto a pessoas homossexuais, sem dúvida alguma, quaisquer pessoas podem procurar atendimento psicológico, inclusive as pessoas podem procurar querendo reverter sua condição por conta do demasiado sofrimento a que são submetidas. A diferença é que o profissional não deve, porque não existe subsídio científico nem técnico para essa afirmação, propor a cura da homossexualidade. O sofrimento de qualquer pessoa deve ser acolhido, mas não se pode, né, garantir cura ou propor a cura na medida em que não se trata de doença, isso instituído por todos os órgãos internacionais desde a década de 1970. Então não é uma questão da psicologia, é da saúde mental.
Eu queria só, digamos, voltar aqui ao texto da resolução do Conselho Federal de Psicologia, para a gente entender qual vai ser o efeito de uma mudança, se porventura o Congresso vier a aprovar. No artigo 3º, parágrafo único, que é um dos que o relatório do deputado propõe suprimir, diz: os psicólogos não colaborarão com eventos e serviços que proponham tratamento e cura da homossexualidade. Isso quer dizer que eles não podem fazer o proselitismo, não podem atuar no consultório em hipótese alguma oferecendo isso. Mônica, me permita. Na verdade, eu entendo que nós não estamos tratando absolutamente de cura gay. Aliás, a imprensa, ela foi maldosamente induzida a rotular essa proposta como projeto da cura gay, o que é absolutamente inverídico, é absolutamente inverdade. Até porque quando nós falamos em cura, nós estamos pressupondo que estamos tratando de uma doença, o que não é. É uma opção sexual. Também não é, segundo a própria sociedade, a instituição de não é. A CID-10, ela reconhece o transtorno que é decorrente da egodistonia, mas não reconhece a homossexualidade como doença. Nós colocamos um ponto final aí e não estamos tratando de cura gay. Nós estamos tratando nessa proposta da possibilidade desse profissional assistir essa pessoa que o procura espontaneamente, livremente, para ser assistida nos seus conflitos. Isso já está garantido na resolução de 99, porque ela regulamenta a atuação de psicólogos junto a pessoas por conta de sua orientação sexual. Vamos esclarecer que a orientação não é opção sexual, ou seja, é um aspecto constituinte da identidade, assim como etnia, a fé, o regionalismo, a cultura familiar, é um aspecto da identidade, não é uma escolha das pessoas, não é? Como disse a doutora Bianca, nós temos nesta resolução 199 a possibilidade desse profissional assistir esta pessoa em dor psíquica. Esta pessoa. No entanto, nós não temos nesse texto isto claramente colocado. Isso faz com que, em alguns casos, nós tenhamos no Brasil profissionais da psicologia sofrendo sanções dos seus conselhos regionais de psicologia, sofrendo punições dos seus conselhos regionais de psicologia. Eu entendo que... Mas por quê? Porque esses profissionais acenam com a possibilidade de reverter a condição? É por isso que sofrem sanções? Eu tive acesso... Ou porque, digamos, o processo terapêutico está sendo conduzido de uma maneira equivocada, fora dos cânones? Posso responder a partir do lugar de conselheira regional e que participa das discussões nacionais, porque funcionamos como um sistema integrado, o Conselho Federal e os 23 Conselhos Regionais de Psicologia. As situações, primeiro, todas as pessoas que são denunciadas têm o direito ao contraditório e à ampla defesa. Não se trata de julgar de antemão qualquer prática. Quando vem uma denúncia, só para esclarecer, ela vem em que termos, normalmente? Da pessoa, do psicólogo, que propôs a terapia de reversão da homossexualidade. Isso, mesmo quando, vamos deixar claro, mesmo quando a população solicita essa reversão, é obrigação do psicólogo entender que há um sofrimento tão grande, tão intenso, que justifica até a solicitação do sujeito de querer ser outra pessoa. É a mesma coisa que eu chegar a um serviço psicológico e falar, por favor, tire de mim a fé que organiza a minha identidade. Porque pertencer a esta comunidade religiosa, viver esta fé e estes valores, me fazem sofrer muito na comunidade. Por exemplo, quando esta derivada da minha fé, eu defendo a virgindade. Nunca, em nenhuma hipótese, um psicólogo deve se propor a reverter a condição da pessoa, que é da sua identidade, mas entender a construção do sofrimento que essa pessoa teve. Me perdoe, a doutora Bianca. Eu entendo que não tem absolutamente nenhuma relação
com esses dois... São dois aspectos constitutivos da identidade da pessoa, não, fundamentais para a experiência dela. Relação. Seria, por exemplo, o caso de uma pessoa de um heterossexual, que procura esse profissional da psicologia porque sentiu, por exemplo, uma atração ou teve um sentimento afetivo por uma pessoa do mesmo sexo, e ele procurou esse profissional para ser assistido nos seus conflitos, nas suas dúvidas, e esse profissional, ele que quer relacionar-se com esta pessoa do mesmo sexo, mas não se sente pacificado, e ele quer assistência profissional, o auxílio profissional para viver esse sentimento. Da mesma forma, pode acontecer com pessoas que se relacionam com o mesmo sexo, de procurar esse profissional e colocar para ele o desejo de uma outra opção, de serem ajudados a viver uma outra opção. Isso está garantido pela resolução. Mas o que não está no texto do está, veja bem, o caput do... Infelizmente, eu sei de cor. O caput do artigo 3º fala especificamente... Por que estou mencionando o caput do artigo 3º? Porque é o parágrafo único que se pretende vedar. Quer que eu leia? Por favor. Os psicólogos não exercerão qualquer ação que favoreça a patologização de comportamentos ou práticas homoeróticas, nem adotarão ação coercitiva tendente a orientar homossexuais para tratamentos não solicitados. Então, não se pode patologizar e não se pode coagir. Perfeito. Não se pode patologizar nem coagir. Perfeito. Agora, doutora Bianca, esse texto diz para tratamentos não solicitados. O que não fica claro nessa norma, e eu entendo que precisa ter uma norma, precisa ser regulamentado. Eu entendo que os limites precisam ser colocados, mas que esse texto precisa ser reescrito pelo Conselho Federal de Psicologia, de forma que fique claro que este profissional sendo procurado por esta pessoa e tendo, de repente, um documento assinado por ele que pediu essa assistência, ele seja preservado. Isso está garantido no nosso Código de Ética, em cada um dos princípios fundamentais, que é a obrigação do psicólogo reconhecer o sofrimento humano, prestar atenção em condições dignas e com qualidade científica e técnica a qualquer sujeito humano. Não precisamos, em nenhum momento, do Código de Ética ou de resoluções, falar isso também vale para tal ou qual segmento humano. O nosso Código de Ética garante a atenção ao sofrimento psíquico em qualquer segmento humano. Isso está garantido. Agora, a gente não tem uma sensação de que, independentemente do que está no Conselho Federal de Medicina, mas a partir dos debates que vêm ocorrendo no Congresso, em várias partes do Brasil e do mundo, que há, digamos, um desejo de que se abram algumas brechas para que formas de tratamento entrem na sociedade, com efetividade ou não, não sabemos, mas não há uma tentativa de se oferecer essa opção, independentemente do conhecimento acumulado. Conhecimento científico, acadêmico. Entendemos que isso é um retrocesso. Nos Estados Unidos há algumas instituições que oferecem esse tipo de atendimento, não é? Para reversão da homossexualidade. Os efeitos, esses métodos o sucesso não é... tem mostrado em seu último relatório o dano que isso gera nas pessoas que se submeteram a esse tipo de tratamento. Qual dano? O dano psíquico, da pessoa ficar mais confusa, de se sentir com menos valor, da sua identidade ficar ainda mais perturbada, porque teve que se submeter a uma situação que não diz respeito à sua identidade, mas à pressão social que ela sofreu. Métodos, inclusive, alguns deles que contemplam a tortura como forma de penitência ou de tratamento, de sacrifício para dessas pessoas. Agora, Mônica, absolutamente eu não vejo dessa forma. Esta proposta que eu tenho relatado, ela não nasce da intenção do legislador de criar um ambiente onde se cria a condição de se oferecer o tratamento para aquilo que nós não entendemos, nem o proponente para a cura de uma enfermidade que não é enfermidade, que não existe, mas a preocupação do legislador,
que eu contemplei enquanto relator foi a preocupação com o profissional. Porque, como disse a doutora Bianca, ele não está impedido pelo texto. No entanto, como não está claro no texto que ele pode prestar essa assistência, desde que seja procurado espontaneamente por essa pessoa... O risco da supressão de artigos como esse, por exemplo, não é justamente que no vácuo pessoas ofereçam tratamentos que no final podem se provar como puro charlatanismo, uma promessa. Eu acho que um dos problemas do tratamento psicológico é que ele dura muito tempo e depois de concluído um processo não há como, digamos, voltar atrás e apagar tudo. Foi feito... garantido por lei o atendimento aos transtornos psíquicos, né? Então, quando o colega fala de um possível transtorno relacionado à vivência sexual, isso está garantido desde o SUS, na Política Nacional, e no nosso Código de Ética. Isso está garantido. Então, não cabe essa justificativa para a supressão. Além do que, queria também registrar que a Lei 5766, que regulamenta o funcionamento dos conselhos, dá, então, a prerrogativa aos conselhos para legislarem, regulamentarem o exercício da profissão. Então, nós entendemos também este projeto como uma ingerência sobre a psicologia. Mas ele não poderia, o Congresso não poderia entendemos como uma ingerência. O Congresso pode, desta forma, usando esse instrumento que é o PDC. O PDC é um instrumento para se mudar normas. Está se retirando a autonomia do exercício da profissão. O PL é um instrumento, o projeto de lei é um instrumento para mudar ou atualizar leis. O PDC pode mudar normas. Isso cabe ao Conselho Federal de Psicologia a partir das discussões científicas e técnicas sobre psicologia. Agora, doutora, nos estranha que os colegas que não são da psicologia venham se utilizar do expediente, que pode ser legal, mas estamos questionando o sentido e a cientificidade em que ele se baseia para propor tal mudança. Isso nos parece bastante grave, porque abre também uma brecha para a gente começar a legislar sobre outras profissões. Não, de certa forma, quer dizer, hoje se está excluindo, mas e se amanhã o Congresso quiser pôr determinações no Conselho, será que poderia? Não. Se exclui, ele também pode incluir. E pode excluir questões fundamentais. Através do PDC, o Congresso pode até suprimir. Ele não pode incluir. Agora, no nosso voto que a doutora Bianca teve acesso e certamente ela avaliou, eu estou reconhecendo a importância de que seja regulamentado, de que tenha limites, mas estou sugerindo ao Conselho que ele reescreva este texto. Em que termos? Que seriam, digamos, não sujeitos a um outro decreto e que fossem garantia para o paciente. De forma apenas que garanta a este profissional da psicologia que ele não tem os seus direitos cerceados. Inclusive o direito de liberdade de expressão, que é previsto, é cláusula pétrea, previsto na Constituição. Mas não se pode utilizar de procedimentos não reconhecidos cientificamente. Mas não é sobre isso, doutora Bianca, que eu estou falando. Eu estou falando sobre a condição... O artigo 4º, que é o outro item que também é proposto de ser suprimido, ele diz: os psicólogos não se pronunciarão, nem participarão de pronunciamentos públicos nos meios de comunicação de massa, de modo a reforçar preconceitos sociais existentes em relação aos homossexuais, como portadores de qualquer desordem psíquica. Por que suprimir? Quando se diz que é possível curar, quando a gente assiste polêmicas, grandes controvérsias sobre é possível curar, está se ferindo esse artigo? Sim. Ou a liberdade de expressão garante que alguns psicólogos insistam que é a possibilidade de cura? Daqui a pouquinho, depois do intervalo. E psicólogos que se posicionam abertamente, francamente, a favor das terapias de reversão da homossexualidade, estão ferindo essa resolução. Quando se fala, independentemente do que acontece no consultório, talvez não pratiquem, isso já constitui uma falha passível de processo? Do ponto de vista do sistema Conselhos de Psicologia, sim, quando a pessoa está se pronunciando a partir do lugar de psicóloga. Eu, como
cidadã, como praticante de uma determinada religião, posso trazer os aspectos que bem manifestem as minhas crenças, mas quando estou me pronunciando como psicóloga, eu preciso levar em conta a legislação específica, ou seja, não posso fazer pronunciamentos que, de alguma forma, alimentem preconceitos, alimentem homofobia ou prometam cura a quem não está doente. Doutora e Mônica, isso é ferir, muito mais do que uma resolução, isso é ferir uma cláusula pétrea da Constituição, é a liberdade de expressão desse profissional que o Conselho Federal de Psicologia e, no caso, o Conselho Regional de Psicologia está dizendo que ele, se tiver um pensamento diferente, um posicionamento diferente, ele não pode manifestar, não pode participar de um debate. Mas até que ponto uma manifestação que contradiz um conhecimento científico não alimenta o preconceito, na medida em que se alguém diz há uma cura oferecida, a pessoa só não se curou, digamos, ou não reverteu a sua sexualidade porque não procurou a terapia certa. Isso no final não alimenta ainda mais o preconceito? Se essa pessoa, esse profissional, oferecer cura, neste caso ele está colocando-se de maneira contrária à própria CID, a Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde. Não é o caso. Nós temos casos, e infelizmente a doutora Bianca, eu tenho que lhe agradecer, inclusive, pelo privilégio que eu tenho de estar com ela aqui. Porque nós promovemos uma audiência pública que foi solicitada por mim na Câmara dos Deputados. Infelizmente, o Conselho Federal de Psicologia não esteve. E eu tive apenas o depoimento de profissionais que lá estiveram, por exemplo, que estão sendo penalizados por essa resolução, pela aplicação da resolução 199, exatamente naquilo que a doutora Bianca disse, que eles não são penalizados. E baseados em quê? Em denúncia anônima, porque não existe RG e CPF do denunciante. Agora, o Conselho Federal de Psicologia, baseado em denúncia anônima, fundamentado nessa resolução, penaliza um profissional que dedicou sua vida ao estudo, muito mais do que uma profissão, é um sacerdócio a psicologia. Mas não podemos simplificar, porque um processo ético não se dá a partir de uma denúncia anônima tão somente. Primeiro, lembrar que a denúncia anônima é um instrumento importante do exercício da cidadania para não só as situações da psicologia, mas para qualquer outro. O Disque 100, que fala sobre denúncias sobre violação de direitos, é um mecanismo fundamental. Doutora, então a denúncia anônima é importante. Mas ninguém pode ser penalizado por uma denúncia anônima. A denúncia precisa provocar uma aferição. Mas é por isso que existe processo ético. Ninguém é denunciado e imediatamente julgado. Imagine. Mas para resumir essa questão, há casos, é possível haver uma reversão da orientação sexual de um indivíduo? Repito que não há cura para quem não está doente. O sofrimento psíquico derivado de situações relacionadas à orientação sexual deve-se à nossa intolerância. E é isso que precisa ser cuidado, né? O deputado acredita também, Mônica, que pode ter reversão? A questão da intolerância. Eu sou totalmente contrário à intolerância. Eu sou um lutador na trincheira pela tolerância, pela paz, pela harmonia entre as pessoas. E nós temos hoje uma homofobia que precisa ser radicalmente enfrentada. Ao mesmo tempo, uma heterofobia que precisa ser radicalmente enfrentada, que é assunto para outro dia. Ao mesmo tempo, uma cristofobia que precisa ser radicalmente enfrentada. Eu sou radicalmente toda forma de discriminação e toda forma de intolerância. Fobia, aliás, é assunto também da psicologia. Sem dúvida. Muito obrigada, Obrigada. Bianca, muito obrigada, deputado, meu. pela participação aqui no Entre Aspas. E obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Voltamos terça-feira. Até lá.